Eu me casei com minha namorada do ensino médio aos 22 anos, cheio de sonhos e expectativas para o futuro. Acreditava que nosso amor era inabalável, uma daquelas histórias que se contam aos netos. Pouco depois do casamento, nossa filha nasceu, trazendo ainda mais alegria e sentido para nossas vidas. Eu estava determinado a ser o melhor pai e marido possível, trabalhando arduamente para garantir que nada faltasse para minha família. No entanto, com o passar dos anos, a rotina e as responsabilidades começaram a pesar, e talvez eu tenha me tornado complacente, focando demais no trabalho e menos na relação. Após 16 anos de casamento, minha vida virou de cabeça para baixo quando descobri que minha esposa estava tendo um caso. A traição em si já era devastadora, mas o golpe final foi saber que minha filha sabia do caso e não me contou. A dor e a sensação de traição foram imensas, mas, apesar de tudo, decidi perdoar minha filha. Ela era jovem e, talvez, estivesse confusa ou pressionada pela mãe. No entanto, não consegui perdoar minha esposa, e nosso casamento chegou ao fim. O divórcio foi um processo doloroso, cheio de ressentimentos e mágoas, mas eu acreditava que estava fazendo o melhor para mim e para minha filha. A relação com minha filha, que já estava abalada, começou a se deteriorar ainda mais após o divórcio. Ela se tornou emocionalmente abusiva, constantemente me lembrando do quanto o novo parceiro da minha ex-esposa era melhor do que eu. Ela dizia que estava feliz por eu estar sozinho, palavras que cortavam como facas. Eu tentava entender e ser paciente, acreditando que com o tempo as coisas melhorariam, mas a situação só piorava. Minha filha parecia determinada a me afastar de sua vida, e eu me sentia cada vez mais impotente e desesperado. Quando minha filha completou 16 anos, ela decidiu morar com a mãe e o novo parceiro. Eu continuava pagando pensão alimentícia, mas a distância emocional entre nós só aumentava. Ela me disse claramente que, quando completasse 18 anos e eu parasse de pagar a pensão, cortaria todo o contato comigo. E assim foi. Aos 18 anos, ela cumpriu sua promessa e desapareceu da minha vida. A dor de perder o contato com minha filha foi imensa, e eu me vi lutando para encontrar um sentido para continuar. No entanto, com o tempo, comecei a reconstruir minha vida, conheci minha atual esposa e tivemos um filho, trazendo uma nova esperança e alegria para meus dias. A relação com minha filha, que já estava fragilizada após o divórcio, rapidamente se transformou em um campo minado emocional. Ela começou a me tratar com uma frieza e crueldade que eu nunca imaginaria ser possível. Cada encontro ou conversa se tornava uma oportunidade para ela me atacar verbalmente. Ela dizia que o novo parceiro da minha ex-esposa era muito melhor do que eu, que ele a fazia mais feliz e que eu era a razão de todos os problemas dela. Essas palavras me atingiam profundamente, e eu me sentia cada vez mais impotente e devastado. A situação piorou ainda mais quando minha filha decidiu morar com a mãe e o novo parceiro. Eu sabia que ela tinha o direito de escolher onde queria viver, mas a forma como ela me comunicou sua decisão foi brutal. Ela me disse que estava feliz por eu estar sozinho e que não queria mais nada comigo. Eu tentava entender o que estava acontecendo, tentava encontrar uma explicação para tanta raiva e ressentimento, mas nada fazia sentido. Era como se a pessoa que eu havia criado e amado tivesse se transformado em um estranho cruel e implacável. A cada dia que passava, minha filha se distanciava mais e mais. Ela parou de atender minhas ligações, ignorava minhas mensagens, e quando nos encontrávamos, era apenas para me humilhar e me fazer sentir ainda pior. Eu me sentia como se estivesse perdendo uma batalha que nem sabia que estava lutando. A dor de ver minha filha se afastando e se tornando cada vez mais hostil era insuportável. Eu tentava de tudo para reconectar, para mostrar a ela que eu ainda a amava e que estava disposto a fazer qualquer coisa para consertar nossa relação, mas nada parecia funcionar. Quando minha filha completou 18 anos, ela cumpriu a promessa que havia feito anos antes, cortou todo o contato comigo. Foi como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Eu me sentia vazio, perdido e sem esperança. A rejeição dela me levou a um estado de desespero profundo. Eu me perguntava constantemente onde havia errado, o que poderia ter feito de diferente. A dor de perder minha filha de uma forma tão cruel e definitiva foi uma das experiências mais devastadoras da minha vida. No entanto, com o tempo, comecei a aceitar que talvez nunca entendesse completamente o que havia acontecido e que precisava seguir em frente, mesmo carregando essa ferida profunda. Após o corte definitivo de contato com minha filha, eu me vi em um abismo de solidão e desespero. A dor de sua rejeição era uma sombra constante em minha vida, mas, aos poucos, comecei a reconstruir meus pedaços.
Conheci minha atual esposa, uma mulher incrível que trouxe luz e esperança para meus dias sombrios. Nosso relacionamento floresceu, e, juntos, tivemos um filho, um menino que se tornou a alegria da minha vida. Ele trouxe uma nova perspectiva e um propósito renovado, ajudando-me a encontrar forças para seguir em frente. No entanto, a ausência de minha filha ainda era uma ferida aberta. Durante os primeiros anos após o corte de contato, eu tentava desesperadamente obter notícias dela. Minha ex-esposa, apesar de tudo, ainda me enviava informações esporádicas sobre sua vida. Cada atualização era um misto de alívio e dor, pois, embora eu soubesse que ela estava bem, a realidade de não fazer parte de sua vida era esmagadora. Chegou um ponto em que pedi a minha ex para parar de me enviar notícias. Era insuportável ouvir sobre minha filha sem poder estar presente, sem poder compartilhar suas alegrias e tristezas. Com o tempo, comecei a aceitar que talvez nunca mais tivesse um relacionamento com minha filha. Concentrei-me em minha nova família, tentando ser o melhor marido e pai possível. Meu filho, com sua inocência e alegria, trouxe uma nova dinâmica para minha vida. Cada sorriso, cada conquista dele era um lembrete de que eu ainda tinha muito pelo que viver e lutar. Minha esposa, sempre compreensiva e solidária, me ajudou a navegar por esses sentimentos complexos, oferecendo um porto seguro em meio à tempestade emocional. Apesar de ter encontrado uma nova estabilidade, a sombra do passado nunca desapareceu completamente. Havia momentos em que a dor e a saudade de minha filha voltavam com força total, especialmente em datas comemorativas ou marcos importantes. No entanto, aprendi a lidar com esses sentimentos, a encontrar maneiras de honrar a memória do relacionamento que um dia tivemos, sem deixar que isso me consumisse. A vida seguiu em frente, e eu, embora marcado pelas cicatrizes do passado, encontrei uma nova forma de felicidade e paz. Recentemente, fui surpreendido por um contato inesperado da minha ex-esposa. Ela me informou que nossa filha estava em terapia e que, aparentemente, havia chegado a algumas realizações importantes sobre nosso passado. Minha ex mencionou que nossa filha queria conversar comigo e, possivelmente, conhecer seu meio-irmão. A notícia me pegou de surpresa e trouxe à tona uma avalanche de emoções que eu achava que tinha controlado. A ideia de reabrir feridas antigas e arriscar a estabilidade emocional que eu havia construído me deixava apreensivo. Minha mente foi imediatamente inundada por memórias dolorosas e dúvidas. Eu me perguntava o que exatamente minha filha havia percebido em terapia e se isso realmente significava que ela estava pronta para uma reconciliação genuína. A última vez que tentei me reconectar com ela, fui recebido com uma crueldade que quase me levou ao limite. Eu me lembrava claramente das noites em que, sem o apoio da minha esposa e da minha ex, eu teria sucumbido ao desespero. A perspectiva de passar por algo semelhante novamente era aterrorizante. Além disso, havia a questão de minha nova família. Minha esposa e meu filho se tornaram meu porto seguro, e eu temia que qualquer turbulência emocional pudesse afetar essa dinâmica. Minha esposa, sempre sensata, sugeriu que eu abordasse a situação com cautela. Ela entendia a importância de minha filha em minha vida, mas também estava preocupada com o impacto que isso poderia ter em nossa família. Decidimos juntos que, se eu optasse por retomar o contato, seria de uma maneira controlada e gradual, para proteger a todos nós. Por fim, após muita reflexão, decidi que a melhor abordagem seria pedir à minha ex-esposa que sugerisse à nossa filha escrever uma carta. Dessa forma, eu poderia entender melhor suas intenções e sentimentos antes de me comprometer com um encontro pessoal. Pedi que ela incluísse seu endereço de e-mail, mas deixei claro que poderia levar algum tempo para responder. Também marquei uma consulta com minha terapeuta para discutir a situação e obter orientação profissional. Minha esposa e eu concordamos que, até que ambos nos sentíssemos confortáveis, nossa filha não conheceria nosso filho. Essa abordagem me deu uma sensação de controle e segurança, permitindo-me considerar a possibilidade de reconexão sem me expor completamente ao risco emocional imediato. Após refletir profundamente sobre a situação, decidi seguir com a ideia de pedir à minha filha que escrevesse uma carta. Acredito que essa abordagem nos daria a oportunidade de nos expressarmos de maneira mais ponderada e menos impulsiva. Quando minha ex-esposa transmitiu a mensagem, fiquei ansioso, esperando para ver se minha filha realmente estava disposta a dar esse primeiro passo. A espera foi angustiante, mas finalmente recebi a carta. Ao abri-la, meu coração batia acelerado, cheio de medo e esperança. A carta de minha filha foi um misto de confissões dolorosas e pedidos de desculpas. Ela explicou que,
Durante todos esses anos, havia carregado uma enorme quantidade de raiva e ressentimento, não apenas por causa do divórcio, mas também por sentir que eu a havia abandonado emocionalmente ao me focar tanto no trabalho. Ela admitiu que seu comportamento abusivo foi uma forma de expressar sua dor e confusão. Ler suas palavras foi como reviver todos os momentos difíceis, mas também trouxe uma sensação de alívio ao perceber que ela estava tentando entender e consertar o passado. Respondi à carta com cautela, expressando minha própria dor e arrependimento, mas também deixando claro que precisávamos avançar com cuidado. Propus que continuássemos a nos comunicar por e-mail por um tempo, para que pudéssemos reconstruir nossa relação de forma gradual e segura. Minha terapeuta me ajudou a estruturar minha resposta, garantindo que eu abordasse os pontos importantes sem me expor demais emocionalmente. Minha esposa também leu a carta e minha resposta, oferecendo seu apoio e compreensão incondicionais. À medida que trocávamos mais e-mails, comecei a ver sinais de que minha filha estava realmente mudando. Ela mostrava mais empatia e compreensão, e nossas conversas se tornavam menos tensas e mais sinceras. No entanto, ainda havia um longo caminho a percorrer. Decidimos que, por enquanto, ela não conheceria seu meio-irmão até que ambos estivéssemos prontos. Essa decisão foi crucial para proteger a estabilidade emocional de minha nova família. A jornada de reconciliação estava apenas começando, mas, pela primeira vez em muitos anos, eu sentia uma centelha de esperança de que poderíamos reconstruir nossa relação e encontrar um novo caminho juntos. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário, e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui.